Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, no começo de maio aconteceu na UFRJ a Semana Internacional de Quadrinhos. É um evento acadêmico dedicado às histórias em quadrinhos. Ou seja, é um evento cujo foco não é tanto a venda, sei lá, o foco não é tanto o consumo, o foco é a produção de conhecimento acerca da dona arte, acerca dos quadrinhos. E a programação dessa Semana Internacional de Quadrinhos foi muito bacana. Por causa do trabalho, né? Assim, foi a semana de aula, tinha minhas aulas para dar, tinha coisas para fazer lá no instituto que eu trabalho, eu não consegui participar de tantos eventos, não é a palavra, né? Dessa programação, não consegui participar de tantos momentos dessa programação, acho que essa é a palavra. Mas eu consegui participar de um bem legal, que foi uma mesa com editores de quadrinhos. E nessa mesa estavam presentes, né, alguns editores, né, entre eles o Júlio Oliveira da Mitos, o Arthur Vec da AVEC, o Rafael Fernandes da Draco. E como é que funcionava essa mesa? Tinha um mediador que fazia perguntas e os editores iam respondendo essas perguntas, trocando umas ideias. E ao final se abriu para o público perguntar também. A última pergunta feita pelo público foi feita por um professor, acho que da própria UFRJ, eu não conhecia. Foi uma pergunta bem interessante. Ele disse o seguinte, né? Ele disse que, tá bom, a venda dos quadrinhos está em crise, inclusive boa parte das falas dos editores girou em torno de análise dessa crise no mercado editorial, né? Então, como é que se impacta os quadrinhos? Então, o mercado de quadrinhos está em crise, né? O mercado editorial como um todo e o mercado de quadrinhos também. E esse professor partiu desse pressuposto e disse que há um segmento do mercado que, embora, claro, seja afetado pela crise, vai muito bem, obrigado. E esse segmento, ele utiliza elementos parecidos com o da linguagem das histórias em quadrinhos, que é o segmento de livros infantis. Livros infantis, tal qual as histórias em quadrinhos, vivem um pouco desse amálgama entre imagem e texto escrito, né? Imagens e palavras. E ele perguntava o seguinte, dado que os elementos de linguagem são muito parecidos, por que uns vendem bem, muito obrigado, né? Os livros infantis estão vendendo bem, é um segmento do mercado que, apesar da crise, a crise deles não é a do restante do mercado, e os quadrinhos não vão tão bem assim. Bom, não houve um consenso da resposta, nem uma resposta fechada, mas a conversa que se seguiu foi bem interessante. Teve que terminar um pouquinho, teve que ser cortada, porque, na verdade, o tempo já tinha até estourado, tinha outros momentos lá para serem conduzidos e tinha que liberar um pouco o espaço também. Bom, e realmente passou do tempo, assim. Mas, embora não tenha tido uma resposta fechada, a conversa levantou algumas coisas interessantes. Por exemplo, vamos lá, claro que quadrinhos e livros infantis, embora nas suas linguagens tenham elementos próximos, são linguagens, assim, muito diferentes, assim, não tem o que dizer disso, completamente diferentes, embora usem elementos parecidos, a combinação não é a mesma. Ainda assim, a pergunta do professor me pareceu bem pertinente, dá para pensar. Eu lembro que eu fui, inclusive, do público, um dos últimos a comentar, e eu pedi a palavra e disse que eu sou pai de criança pequena, eu tenho um filho de 2 anos, e eu sou amigo de pais de crianças de 7, crianças de 5, crianças de 4, né? E que a partir disso queria pensar algumas coisas, né? Eu disse, por exemplo, que crianças, no geral, até certa idade, não compram livros. Quem compra livros são os pais, quem escolhe livros são os pais. Claro que a partir dos personagens que as crianças gostam, mas criança não compra livro inicialmente. Quem compra livro são os pais. E os pais compram esses livros na perspectiva de estarem cumprindo um dever para a formação dos filhos. Ou seja, nós compramos livros, nós queremos que nossos filhos sejam leitores, e é importante que as crianças aprendam a ler, então a gente vai lá e compra livro, dá livro para os filhos, né? E, inclusive, o Júlio, acho que foi o Júlio Oliveira, disse que um pai não vai ver problema, por exemplo, em comprar um quadrinho da Turma da Mônica para o filho dele. E o quadrinho da Turma da Mônica, então, vai ser vendido um pouco nessa perspectiva que os livros infantis são. Que, na verdade, o pai está fazendo aquilo para contribuir para formar um hábito que ele julga bom no filho. Acontece que essa criança cresce e ela, embora ela vai tendo mais gostos, ela ainda não tem renda. E esse pai, ele pode ter uma diferença, uma postura diferente com os quadrinhos que ele tem com os livros. Os quadrinhos encarecem e são objetos nos quais o pai não percebe tanto valor.
E por que que ele não percebe esse valor? A maioria dos pais não são leitores de quadrinhos. Não, imagina, a maioria dos pais do Brasil lê sem quadrinhos, o nosso mercado era outro. A maioria dos pais não são leitores de quadrinhos, mas possuem ideias preconcebidas sobre os quadrinhos, possuem preconceito sobre os quadrinhos. Isso me fez pensar realmente, né, cara? Ainda existe preconceito com os quadrinhos na nossa sociedade. Bom, é claro, óbvio e evidente que eu sei disso, inclusive já mencionei isso aqui nos quadrinhos. Não foi uma descoberta lá, caramba, existe preconceito. Mas, assim, eu confesso que esse preconceito não é algo sobre o que eu penso tão frequentemente, assim. Não é o que eu fico pensando, caramba, preconceito que os quadrinhos sofrem, né? Eu sou leitor de quadrinhos, né? Mas eu confesso que eu não costumo, hoje em dia, vivenciar situações com esse preconceito, né? Nem no meu trabalho, nem com meus colegas mais próximos. Pelo contrário, as pessoas me abordam para falar de quadrinhos até com certo interesse. Boa parte das pessoas que convivem comigo sabem que eu sou leitor de quadrinhos. Caramba, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre quadrinhos. As pessoas descobrem isso, né? Mesmo que, sei lá, eu não faça propaganda assim, as pessoas sabem que eu leio quadrinhos. Quem é próximo está sempre me vendo com um quadrinho na mão, no trabalho, não tem grandes... Isso acontece. E, assim, não me vejo como alvo desses preconceitos. Bom, também eu sou bem distraído, né? Pode ser que eu não perceba, as pessoas falem por trás. Mas, no geral, o que eu acho é que as pessoas olham, no meu caso, para os quadrinhos como parte de um pacote. Sabem que eu gosto de cinema, de literatura e de quadrinhos. Bom, é assim mais ou menos que as pessoas olham, né? Bom, mas depois daquela mesa, eu fiquei encucado, assim, e fiquei pensando, caramba, né? Que preconceitos há sobre os quadrinhos? Quais são? Assim, com certeza são vários. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo e quiser listar alguns que eu, porventura, não tiver falado aqui, quem sabe até não faço outro vídeo comentando outros preconceitos. Mas eu pensei nesses que eu quero comentar agora. No seguinte, né? O primeiro deles. Acho que o primeiro preconceito pode parecer sutil, mas é o seguinte, né? As pessoas normalmente veem quadrinhos como um meio para um fim. E como algo que não possui valor em si mesmo, mas é um instrumento para se chegar em outra coisa. Como eu falei, isso costuma ser muito sutil e aparece em falas cheias de boas intenções. Eu vou dar exemplos, né? Como aquelas que as pessoas dizem, aquelas falas que dizem o seguinte, né? Bom, as pessoas começam com os quadrinhos para chegar até a literatura. Ou seja, é importante que as crianças leiam quadrinhos, porque a partir dos quadrinhos elas criam um hábito de leitura e vão chegar na literatura. Outra fala cheia de boa intenção, né? Os quadrinhos servem para ser usados na sala de aula para gerar o interesse no estudante. Ou seja, os quadrinhos são um meio de ensinar de forma lúdica um conteúdo que é difícil. Essas duas frases contêm verdades. É óbvio que a partir dos quadrinhos as pessoas podem chegar à literatura, é óbvio que os quadrinhos podem servir de instrumento didático, pedagógico, tudo isso é verdade. Mas é comum que quem diz isso não enxergue os quadrinhos como uma arte que possui valor em si mesmo. Ou seja, se chegar ao fim sem os quadrinhos, está ótimo. Se der para ensinar os quadrinhos, então beleza. Se, na verdade, o cara já quiser começar pela literatura, tá ótimo, né? Ou seja, os quadrinhos não têm valor em si, né? Não é uma coisa que vai ser apreciada por aquilo que ela é. Ou seja, em outras palavras, né? Depois que o quadrinho cumprir seu objetivo, ele pode ser descartado. Esse é o primeiro preconceito. Outro preconceito é que os quadrinhos não são sofisticados ou sérios, né? Ou seja, eles não se prestam a conteúdos mais densos. E, gente, a gente pode ficar nisso mesmo no nível do entretenimento. Pensa o seguinte, né? O cara foi ao cinema, o cara viu Vingadores, o cara amou Vingadores, acha aquele filme fantástico. Ainda assim, isso não faz com que muitos olhem para os quadrinhos como algo que possa oferecer uma experiência tão bacana. A pessoa curte Vingadores, mas os quadrinhos costumam, para alguns, claro, né? Na verdade, há pessoas que não pensam assim, que chegam lá e têm interesse pelos quadrinhos, mas os quadrinhos continuam sendo vistos como, sei lá, como algo de segunda linha, né? Algo que não é tão interessante. Às vezes, algo que deve ser relegado à infância. Algo que até gera certa nostalgia, mas que servem como lembranças de outra época e não como algo experimentado hoje. Então, assim, primeiro preconceito, um meio para um fim. Segundo preconceito é que não são sofisticados ou sérios. Terceiro preconceito, isso vai dar polêmica. Quadrinho deve ser barato.
eu penso em relação aos pais, né? Mas vamos lá, antes de continuar, me permite explicar. Eu acho que os quadrinhos e livros devem ser mais baratos. Seria ótimo, assim, que os quadrinhos fossem mais baratos, mas que mais pessoas pudessem ter acesso. Eu não estou entrando nesse nível, mas esse preconceito que eu quero dizer é que ele parte da ideia que o quadrinho tem pouco valor, que ele é algo descartável e que deve ser mais barato que um livro, por exemplo, mesmo que tenha uma produção possa ser mais cara. O livro, a pessoa pode julgar o livro caro, e muitos julgam, posso ter essa ideia também que o livro deve ser barato a qualquer custo, existe, mas com quadrinho é mais radical, né? Ele deve ser mais barato que o livro, ele deve ser, sim, de preferência de graça. Assim, vamos lá, né? Pensem que mas, por exemplo, Alessandro, você está exagerando. Mas pensa o seguinte, né? Normalmente, sei lá, o preço de 2 ou 3 cervejas, assim, se a mesma pessoa que vê não se incomoda tanto, mesmo que reclame, de pagar, sei lá, X em 2 ou 3 cervejas, se vê esse mesmo valor num quadrinho, não vai olhar do mesmo jeito. Ou, sei lá, uma ida ao cinema é mais caro que boa parte dos quadrinhos. Sei lá, 1 hora de futebol, às vezes. Reparem, né? Aparece, né, que as pessoas acham que aquilo não vale tanto. Claro, minha gente, todos nós que lemos quadrinhos, queríamos que os quadrinhos fossem mais baratos para que pudéssemos usufruir mais deles e para que mais pessoas pudessem usufruir. Mas com o quadrinho com esse preconceito que está em jogo, é a percepção. É a percepção do valor, né? Assim, o leitor assíduo, ele reclama do preço, mas ele vai reclamar numa outra perspectiva, né? É a lógica de, caramba, não está cabendo no meu bolso, eu gostaria que coubesse. Isso é normal. Mas quando a gente pensa no nível mais geral, vamos pensar num pai de classe média que vai achar caro um gibi de 10, 15 reais para o filho. Fala, cara, 10, 15 reais no gibi, mas ele paga o dobro ou o triplo num lanche do McDonald's sem reclamar. A questão aqui, ou seja, não é só o preço. A questão aqui é a percepção do valor. É dizer que um gibi vale menos, deve valer bem menos que um lanche do McDonald's. Está entendendo o que eu quero dizer? Bom, essas foram apenas algumas divagações, 3 preconceitos, né? O quadrinho deve ser barato, é um meio para um fim. E também não se presta a conteúdos, assim, densos, né? Nós todos aqui sabemos que esses preconceitos são infundados. Assim, é claro que os quadrinhos têm valor, e um valor de arte. Isso não significa que deva haver usura em relação aos quadrinhos, não estou entrando nesse mérito, mas eles possuem um valor, e é claro que a gente vai perceber esse valor. A gente vai perceber esse valor, sabe que dentro de certo bom senso, alguns quadrinhos vão custar mais caros, outros mais baratos. A gente sabe também que há conteúdos muito densos, muito sérios, muito interessantes nessas histórias em quadrinhos, e que o quadrinho também ele não é meramente propedêutico a outras coisas, um instrumento pedagógico. Inclusive essa percepção de quadrinho como instrumento pedagógico é o que me faz desgostar de muitas adaptações de livros para quadrinhos. Eu normalmente tenho essa resistência, cara, a adaptação de livro para quadrinho eu normalmente torço o nariz. Comecei a gostar mais depois que eu li algumas interessantes, mas normalmente parece isso, vamos fazer uma adaptação para os quadrinhos para o adolescente ter um gostinho e depois procurar a obra de verdade, né? Ou seja, de novo, um instrumento por um fim. A gente sabe que não é assim, mas esses são preconceitos entranhados. Me parece também o seguinte, né? Que entre as pessoas que têm aí, os adultos, né, que têm entre 20 e 25 anos, isso é menor. Os preconceitos são menos fortes. Mas com a galera acima de 30 anos, e pelo menos que eu convivo, uns pais, né? Foi o que eu pensei. Cara, são falas um pouco mais sutis, mas isso está presente. Eu fiquei pensando, né? Como eu falei, eu não me sinto alvo de preconceito. Ou seja, não me parece que as pessoas estão tendo preconceito com um leitor de quadrinhos. Não, pelo menos no meu entorno, né? Mas com os quadrinhos em si, na hora de dar um passo de ler, ou um passo de achar o hobby do filho muito legal, esse preconceito parece existir. Bom, são algumas divagações, assim, posso ter caminhado um pouco em círculos, mas diz aí o que você achou disso, bota aí nos comentários que outros preconceitos você acha que existem.
ou você não acha que existem, bota aí nos comentários também. Bom, paro, né? Já falei demais. Agradeço por ter visto o vídeo. Claro que se você gostou, peço teu joinha, te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, também a compartilhar esse vídeo, compartilhar outros vídeos do canal também. É isso que ajuda o canal a crescer, nossa comunidade aqui a aumentar. Tem sido bem agradável essa convivência, ao menos para mim, com essa convivência com a galera aqui. Quero muito que essa comunidade cresça também. E, assim, lembro que eu sempre deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos. Caso você fazer uma compra na Amazon, entrar por esse vídeo, por esse link, isso ajuda bastante o Ministério dos Quadrinhos. Não faz diferença nenhuma para você, mas para o Ministério faz bastante. Então, é isso. Um abração e até o próximo vídeo.